Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com Francisco Iglesias, arquiteto e ambientalista. Obrigado pela presença, Francisco. A ideia é um pouco conversar sobre a mobilidade urbana e algumas propostas que estão em curso que mexem diretamente com quem mora na região de Ponta Negra, de modo geral, diria, no estado, na cidade toda, né? Hoje a questão, a discussão que a gente tem, que é especificamente, por exemplo, uma obra como a da Roberto Freire, né, Oscar, que a sociedade civil como um todo, está debatendo a necessidade dessa obra ou não, certo? Nós temos alguns pontos que a gente coloca nessa questão que para nós são básicos. Primeiro, nós não temos um planejamento global sobre a cidade. Então, a Roberto Freire era para ser realizada, ela deveria estar dentro de um trabalho urbanístico de projeção, de planejamento com a cidade inteira. Eu lembro que em 2014 foi a Copa, né? Foi. E já aí apareceu uma ideia de duplicar a Avenida Roberto Freire. Exatamente. E alegando que parte do Parque das Dunas já era uma área degradada, então não faria muita diferença se a avenida se alargasse ali. E no fim, não sei o que aconteceu, havia um movimento contrário a isso, e não sei se o governo também recuou e agora vem com uma proposta muito mais alarmante, né? Olha, o que eu diria que, na realidade, eu lutei contra a obra de 2013, que foi no governo de Rosalba. Era um verdadeiro desastre urbanístico, um monstrengo urbanístico e financeiro, porque ela previa um túnel que começava na BR-101 e terminava no Extra. Um túnel de 1,5 km para reduzir o tempo de permanência. O problema é que, mesmo naquela época e agora, se comete o mesmo erro com a Roberto Freire. A metodologia de análise da situação, que você tem que fazer uma análise se a via está em congestionamento. Para isso, você usa uma metodologia. A única metodologia que existe hoje, que é aplicada no Brasil, é a metodologia norte-americana. Para você ter uma ideia da importância dessa metodologia, ela é feita pela Academia de Ciências, certo? O Bureau de Transporte nos Estados Unidos é ligado à Academia de Ciências. Mas é o único lugar que desenvolveu uma metodologia científica de avaliação de impacto de congestionamento em cidades e rodovias. O que acontece? Só que eles aplicaram lá em 2013, 2012, eles aplicaram um conceito de rodovia na Roberto Freire. Realmente, a Roberto Freire é uma RN 063, mas ela é uma avenida. Esse próprio manual americano, né, manual de capacidade rodoviária, que é editado pelo Bureau de Transporte norte-americano, ele coloca o seguinte: uma definição para rodovia que é muito simples. Rodovia é uma via que ela não tem um semáforo em 3 km de extensão dela. Então, por exemplo, se nós pegarmos a via costeira é um exemplo de rodovia, porque em 10 km dela ela não tem nenhum semáforo. Ela tem um semáforo ali na via costeira com a Roberto Freire, tem outro semáforo na entrada de Mãe Luísa, depois de 10 km. Já a Roberto Freire, não. Ela tem um semáforo, são 7 semáforos em 3,5 km. Então, o tratamento conceitual, Oscar, já estava errado. Você tinha que fazer um tratamento e a metodologia é totalmente diferente da metodologia de rodovia. A metodologia você leva em consideração o tempo que você gasta para fazer o trecho da avenida e não a quantidade de veículos. Sim. Aí a abordagem foi errada. Fazer um túnel, fazer trincheiras. Aí houve a mudança de governo, o projeto que tinha dinheiro à disposição não foi executado porque queriam também invadir o Parque das Dunas e nós somos veemente contra, porque Natal já tem, vamos dizer assim, poucos espaços verdes que são usados pela população. Inclusive, por exemplo, nós defendemos que aquele espaço que aparentemente está antropizado ali na Roberto Freire, ele se tornasse um parque como é o Bosque dos Namorados, uma nova entrada para o Parque das Dunas. A marginal do Parque das Dunas na Roberto Freire. Que tem uma área ali que foi feito
Um aeródromo, lá na década de 70 foi usado como aeródromo. Ainda existe aquilo? Né? Não, existe a área antropizada, mas não existe mais o uso. Tanto que também a Procuradoria da República, não sei se você lembra, tinha ali o pessoal que soltava uns aviãozinhos, a Procuradoria da República, uns 5 anos atrás, entrou e tirou eles de lá. Entendeu? Para o uso. Então a gente defende essa nova entrada, porque vai revitalizar a avenida e vai dar um caráter diferenciado, até inovador, e atrair mais pessoas para usar para o bem-estar comum aquela área, transformando em parque. Deixa eu ver se eu entendi. A proposta do governo é um túnel que sai da BR... Isso em 2013. Sim, não, mas agora. Agora, o que aconteceu? Qual que é, que tipo de parâmetro que a gente gostaria que tivesse? Por exemplo, não foi feito um estudo de pedestre. Hoje, nas grandes cidades, qualquer grande cidade, Natal existe um quantitativo, 68% da mobilidade de Natal é pedestre. E Natal nunca se preparou para os seus pedestres, certo? Então, por exemplo, você tem ali, na Roberto Freire, um grande uso de pedestres, grande uso, tanto na circulação fazendo exercício, quanto nas universidades. Então, não foi feito um estudo específico para pedestre. Além disso, nós tivemos uma mudança conceitual legal profunda em 2012, que foi o Plano Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.578. E ela colocou como prioridade os meios não motorizados, que são pedestres, ciclistas, etc. Principalmente pedestres e ciclistas. São os dois meios não motorizados, eles têm prioridades sobre os motorizados. E aí, pedestre, ciclista, você vem transporte coletivo, tem prioridade sobre o transporte individual, transporte carga tem prioridade sobre o veículo individual. Aí o veículo individual é o último, é o que não tem prioridade nenhuma. Certo? Então, o que acontece? Você não tem um projeto, o projeto atual, ele não é voltado para esse conceito. Ele não melhora o conceito, a abordagem de pedestre. Ele realmente eliminou o túnel, mas criou uma trincheira, que a gente chama... O que é a diferença da trincheira e o túnel? É uma vala enorme com a passagem em cima. Criou 1, 2, 4, 5 trincheiras enormes. No projeto para Roberto Freire. Mas isso foi feito na BR também, né? Na BR, ele fez ao contrário, ele criou um viaduto. A trincheira cava, o viaduto sobe. A diferença é essa. O viaduto, na BR, ele aumentou a cota e fez passar por cima. Sim. Acho que é na saída de Parnamirim, né? Na saída de Parnamirim que eles estão fazendo uma trincheira. Exato, sim. O que vai acontecer? Por exemplo, tem 2 trincheiras que, para mim, são desnecessárias. Uma começa lá no Pra-Shopping e termina na feirinha de artesanato. É mais ou menos 500 metros de trincheira. E ali não foi feito estudo disso. Ali tem uma movimentação de turista enorme, que anda a pé, pedestre, que sai de Ponta Negra, vai para o Praia Shopping e circula em toda aquela área, vai para as feirinhas. Isso vai ser impedido. Vai criar uma trincheira, um buraco totalmente desnecessário, sendo que não foi feito nenhum estudo para isso. Entendeu? Como não foi feito nenhum estudo? Como é que é isso? O governo do Estado, alguém lá da Secretaria de... que é isso? A Secretaria de Infraestrutura, sim. Aí um dia pensam assim, vamos fazer uma reforma lá na Roberto Freire. Foi exatamente isso. E assim... nós precisamos gastar um dinheiro. É uma outra discussão que a gente tem, que aí é a questão republicana. Quem é dono do dinheiro dos impostos? É o povo. Então, nós deveríamos discutir para onde esse dinheiro deveria ir. E isso é um grave problema que nós temos na estrutura do Brasil. Porque os políticos, eles decidem a prioridade, mas sem consultar o povo. Um exemplo simples é o nosso aeroporto, que mudou de lugar sem nenhuma consulta e causou essa série de transtornos. Aliás, que até hoje está cheio de gente com raiva dessa mudança. Tem uma campanha em curso, parece, uma petição para que volte para Augusto Severo, porque tinham gasto 50 milhões no Augusto Severo, né, Oscar? Eu estou dando um exemplo. A Roberto Freire é a mesma coisa. O primeiro projeto da Rosalba era 270 milhões. 270 milhões para gastar. Eu mesmo fiz um estudo de tempo
em 2013, 2012, fiz mais de 150 viagens da Roberto Freire. A média de tempo, a média geral de tempo que você gastava, 3 minutos e 53 segundos, para fazer do Nordestão para a Feirinha e da Feirinha para o Nordestão. 3 minutos e 57 segundos. O tempo maior que eu gastei, tirando o acidente, aí é uma situação anormal, foi 12 minutos, sabe? E na realidade, aparentemente, esse tempo diminuiu, em vez de ter aumentado, quer dizer, a demora diminuiu. Então você tem um tráfego mais fluido hoje. É muito estranho, porque eu também moro em Ponta Negra e às vezes me enfrento com alguns engarrafamentos. Mas a gente percebe que Ponta Negra foi se transformando num bairro de passagem, porque há muitos condomínios horizontais, né, fora de Natal, sobretudo em Parnamirim, né? E às vezes dá realmente um nó ali, né? O que acontece? É aquilo que eu estava te falando. Não existe planejamento macro. Por exemplo, está se fazendo um plano de mobilidade Natal, mas a área metropolitana não é levada em consideração. Então você tinha que ter um plano de mobilidade metropolitano. Nunca colocaram o Conselho Metropolitano, a área nunca foi efetivada. Então você tem 800 mil pessoas morando em Natal, mas tem 500 mil morando no entorno. Dessas 500 mil, a maioria trabalha em Natal. Então você hoje tem uma população de mais ou menos 1.300.000 com 12 municípios, que o planejamento tinha que ser integrado, e não você planejar Natal, que é um município pequeno, 172 km², e deixar o resto à deriva. Não vai dar certo, entendeu? No caso de Ponta Negra, que você estava colocando, cresceu Nova Parnamirim, sem planejamento. Você tem a Cidade Verde, que é uma explosão. Aumento de número de edifícios, né? Você tem uma concentração maior de residências, né? Adensa o bairro. Você tem um número maior de carros. Como o nosso transporte coletivo é ruim, quem quer andar de ônibus? Ninguém quer esperar ônibus. A pessoa quer comprar o carrinho dele. Mas mesmo assim, quer dizer, sim, de vez em quando tem uma demora, uma retenção, mas nada de outro mundo também, né? Não. Então, você tem horários específicos que eu sempre 7 da manhã. Se tiver um planejamento conforme a metodologia para avenidas, você vai fazer, por exemplo, um sinal em que você tem uma onda verde. Então você vai permitir um fluxo maior dos carros liberando, principalmente quem está indo de Ponta Negra para a BR, no sentido da BR. Você vai ter um fluxo maior. Então você fazendo uma onda verde, você vai liberar mais. Você tem alguns entroncamentos, aquele lá, o primeiro entroncamento, que eu esqueci o nome daquela rua. Da rota? Não, quando termina aqueles dois sinais, tanto da entrada do Favorito como o próximo, eles criam um certo congestionamento ali. E se você trabalhar com o conceito de onda verde, você pode liberar. Então, você vai gastar o quê? 10% do valor, aproximadamente, do que seria gasto, dos 270 milhões, você vai gastar 20, 30 milhões. Inclusive, a primeira abordagem do DER em 2010, já pensando na Copa, que aliás foi um desastre o legado, né, Oscar? Nós não tivemos legado nenhum, tivemos problemas. Aí o que acontece? Era 50 milhões, sabe? Aí foi não crescendo, mas hoje o que acontece com o projeto do governo do Estado? Ele ainda não é aplicado, não é feito em função do pedestre, não é feito em função da cidade. Não, eu entendo. E por trás disso, acho que é uma concepção muito errônea, que é entender que o carro tem a prioridade, né? Você comentava que, ao contrário, né, uma concepção urbanista deve levar em conta primeiro o pedestre, depois talvez o ciclista, o transporte público, coletivo, sabe? Carga, enfim. E, de fato, quando a gente fala isso parece que as pessoas ficam um pouco tocadas. Quer dizer que o meu carro, eu não posso trabalhar dentro do meu próprio... E nós temos um problema grave. Você contar o número de carros que passa só com uma pessoa, é uma loucura. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm rodovias em que quem anda com duas pessoas no carro, ele já pode entrar numa área expressa. Quem anda com uma só vai andar mais devagar, sabe? Não tem como dar solução para o número de carros. Aquilo que eu estava te falando, Natal em 10 anos duplicou
o número de carros. E não duplicou a população, mas o número de carros duplicou. Você não tem como atender isso. Mas por que aquilo? Como nós temos um transporte coletivo extremamente deficiente e calçadas deficientes, as calçadas de Natal são extremamente deficientes. Não existe, por exemplo, na CEMOB, no STTU, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, não existe uma secretaria, uma subsecretaria de pedestre, nem de ciclistas. Eles abordam, a visão deles é todinha voltada para o carro, sabe? Então, existem essas deficiências que acabam fazendo com que a cidade se torne desagradável para o seu pedestre. Inclusive, a teoria mais interessante que tem é o seguinte: se você fizer uma cidade e planejar ela para o idoso e para a criança, você atinge todo mundo. Nossa cidade, ela não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Eu acho, em parte, porque os gestores, eles andam de carro, com motorista, a maioria. Então, eles não têm nenhuma preocupação com a qualidade do serviço público coletivo, não tem nenhuma preocupação com a calçada. Se de ser assim, ficaria claro que é um descompromisso, um descomprometimento desses gestores com aquilo que a cidade precisa, né? Com certeza. Porque as promessas que foram feitas na época da Copa, que haveria uma espécie de um veículo leve de superfície. Leve sobre trilho. Sobre trilho. O VLT. Não ficou em nada. Nós tivemos uma prefeita que também que era foi um desastre, do governo do Partido Verde e acho que não fez nem 1 quilômetro de ciclovia. Nada. Então realmente é complicado, né? Porque a gente vive aqui um descaso completo. Isso das calçadas que você fala, eu fico horrorizado quando eu ando pela cidade, porque não há calçadas. Não há calçadas em lugar nenhum. Por exemplo, a gente estava falando, Ponta Negra, ela tem uma importância muito grande econômica para a cidade, porque ela é, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro em termos turísticos, pela paisagem, pela beleza, tudo. Ninguém anda, não existe calçada. A obra da Copa do Mundo, que começou em 2012, era para ter terminado antes de 2014, não terminou até hoje a obra da praia. É um desastre. Calçadas totalmente, sem calçadas, a pessoa não tem nem como andar direito, pessoa idosa corre risco de acidente. Então a cidade, ela precisa do planejamento e precisa da execução. Essas duas coisas não existem. Não existe pensar a cidade como um todo. A sociedade civil está lutando para pensar a cidade como um todo e influenciar os gestores no sentido de uma qualidade de vida, um bem comum. Isso eu estou falando de mobilidade. Mas mobilidade para pedestre, por exemplo, quando você pega a calçada, você tem várias características. Uma das características, por exemplo, importantes é a arborização, Oscar. Não existe. Por exemplo, eu faço parte da Amigos da Natureza. Amigos da Natureza tem mais ou menos 30 anos que luta por projetos de arborização da nossa cidade. Para você ter uma ideia como é desleixado em relação a isso, Natal, o IBGE mede a área de arborização das cidades em todo o país, dos 5.686 municípios. Sabe qual é o lugar que Natal ocupa? 4.334 de arborização. Que barbaridade. Natal ocupa um lugar extremamente péssimo. Mas como é que ele e não tem política. O prefeito, inclusive, fez o prefeito Carlos Eduardo, fez um acordo, eu participei, estava lá no gabinete dele com a reitora, com o professor Robério, com a promotora Rossana Sudário, com outros ambientalistas, em 2014 de plantar 20 mil árvores. Não plantaram 600, sabe? Aí, como é que a cidade vai diminuir o calor? Como a cidade vai melhorar a condição de vida? Você não acha que entra com a mobilidade. Que no fim essas propostas não são implementadas porque a própria população já não vê isso como proposta, isso não chega, digamos assim, ao ouvido do cidadão? Que sim, eu acho que ele sofre, mas não sabe que sofre. Existe um problema de desinformação. Lógico que a questão ambiental hoje, até pela pujança que ela está no noticiário, ela incomoda as pessoas. Nós temos um outro problema que eu não estou citando aqui de nível mundial. Por exemplo, a população urbana, pela primeira vez no mundo, em 2013, ela passou a população rural. Hoje deve estar em 51%, 52% em 2017 da população urbana sobre a rural no mundo. No Brasil, isso foi na década de 70, final de 60, 70,
isso já tinha sido ultrapassado, sabe? Nós tivemos um processo de êxodo rural para o urbano semelhante ao que aconteceu lá na Indochina, lá no Camboja. Só que no Camboja foi forçado. Aqui, pelas condições que nunca se ofereceram ao meio rural de qualidade de vida, as pessoas foram forçadas a irem para a cidade. Então, nós já ultrapassamos isso. E o que acontece? Hoje, na questão climática, a questão da poluição veicular é a segundo elemento problemático de poluição pelo dióxido de carbono na atmosfera pela emissão dos carros, sabe? O primeiro ainda é desmatamento. E ainda quer ainda mais lugar para o carro, né? Exatamente essa mudança. Sabe? Francisco, assim, comparando com as capitais do Nordeste, ou com cidades do porte de Natal, por exemplo, no Brasil, antigamente, sempre Curitiba era colocada como uma referência. Então. Hoje em dia, como é que cidade você diria, não, que tal cidade resolveu os problemas de mobilidade? Cidades perto, João Pessoa conseguiu dar soluções muito melhores que Natal. Primeiro, a arborização. João Pessoa tem um índice de arborização muito melhor que o de Natal, sabe? Uma colocação muito melhor que Natal. Hoje a cidade, por exemplo, que tem uma situação urbana melhor, as cidades que estão melhores, eu citaria duas, Goiânia e Curitiba. Né? Curitiba sempre foi, sabe? Goiânia, por ser planejada, tem características de calçadas largas, arborização intensa, os canteiros não são ocupados por bancas de revista, por interesses particulares, nem vira estacionamento de carros, os canteiros são de uso público, sabe? Com bancos para as pessoas sentarem, caminharem. Então, Natal ainda não tem essa concepção. Se você pegar a Natal, nós temos um bom exemplo que nós poderíamos utilizar. A Natal da década de 50, que tinha 50 mil pessoas. Seria ótimo se a gente conseguisse reproduzir essa Natal hoje. Por quê? Porque Natal era extremamente arborizada, aquela área de Petrópolis, Tirol. Mas essa é uma Natal quando Ponta Negra ainda era só a vila. Era só a vila. Uhum. Quer dizer, mas Ponta Negra levava uma vantagem, Oscar. Era selvagem. Não tinha essa ocupação urbana, não teve essa obra horrível da jogada de pedras lá, do enrocamento, que aquilo para mim destruiu a paisagem, destruiu a praia. E agora vão tentar fazer um engordamento sem... Eu espero que faça um estudo, porque do enrocamento não teve estudo que me prove que aquilo era benéfico para a praia. E a praia é linda. Hoje eu tenho colocado como arquiteto e urbanista o seguinte: Natal tem um desafio simples. Além de fazer as coisas simples, arborização, coleta de lixo, tudo, Natal tem uma natureza exuberante, belíssima, que ainda atrai as pessoas para virem para cá, principalmente o turista. Mas se você tirar essa natureza, o que sobra, Oscar? Tira a natureza de Natal, qual cidade, que identidade de cidade que nós temos? Nenhuma. É uma cidade feia. Vai sobrar o vento, mas já vou mexer com ele também. Mas você tira a natureza, você tira o vento. Se tirar o vento, a cidade fica horrível. Então, se tirar a natureza de Natal, a cidade é feia. Tire a natureza mentalmente. Olha, Ponta Negra, que é uma baía maravilhosa, Parque das Dunas. Quem que não admira o Parque das Dunas aqui em Natal? Porque todo mundo que trafega em Natal, seja na Zona Norte, na Zona Sul, o Parque das Dunas é uma referência com as dunas de 100, 120 metros de altura. Zona Norte, embocadura do Potengi, coisa maravilhosa. A área ali das Salinas, que é aquela parte que inclina, que você tem uma visão maravilhosa. Eu nem conhecia, fui conhecer há 3 meses atrás, sabe? Porque, inclusive, existe uma discussão lá, é uma ZPA 8. Você pegar aquilo, a visão que você tem de Natal, de lá do outro lado, é maravilhosa. Isso não é aproveitado. Se pensa em aproveitar, não, vamos encher de edifício aqui, um tampando o outro, tampando o vento que vai para a Zona Norte. Só isso, pensa no lucro. Mas será que isso é lucro ou é perda de qualidade de vida hoje em dia? Provavelmente é uma grande perda, né, Francisco? Sabe? Bom, Francisco, nosso tempo chegou ao fim, queria te agradecer. É rápido e são tantas questões que permanecem aí sem solução por conta de um governo que ainda não toma decisões corretas. Né? Com certeza. Eu esperava que o encaminhamento nós pudéssemos, vamos dizer assim,
ter uma participação maior da sociedade civil como um todo nas discussões da cidade. Essa associação Amigos ou Protetores da Natureza... A Associação Potiguar Amigos da Natureza. Isso. Eles estão envolvidos agora, vocês estão na frente dessa discussão contra essa reforma que vem pela frente aí, da Roberto Freire? Existe um grupo maior que chama Conexão Natal de Direitos, que veio da Associação Popular pela Copa do Mundo de 2014, Sim. que teve um grande, imenso de impedir as desapropriações. E aí virou essa conexão, tem vários grupos, né? Tem pastorais, tem outros grupos religiosos, tem grupos de moradores, associação de moradores que fazem parte, que estão debatendo isso. Porque nós achamos que, inclusive, o problema da violência, Oscar, passa pelo problema do urbanismo. Na medida que, por exemplo, principalmente a Zona Norte, onde você tem um índice altíssimo da mortandade, se você conseguir urbanizar e investir nesses bairros, como aconteceu com a Mãe Luísa provou isso, você consegue diminuir a violência e melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Muito bem. Francisco Iglesias, arquiteto ambientalista, obrigado. Obrigado. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.